Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Rodrigo Beltrão, do PT. Vamos aqui comentar sobre propostas do vereador que já tramitam no Legislativo. A propósito, cumprimento o vereador Rodrigo Beltrão. Uma honra tê-lo conosco mais uma vez aqui no De Frente com a Lei. Eu que agradeço a oportunidade, Fábio, e vamos ficar aqui à disposição para a gente poder detalhar um pouco do nosso trabalho. Vereador Beltrão, uma das suas propostas que teve bastante repercussão ano passado, eu lembro, tanto aqui na programação da TV Câmara, a propósito, como jornalista da casa, cobriu uma audiência pública exatamente sobre essa temática, é o projeto seu que exige a presença de vigilantes junto a caixas eletrônicos 24 horas. E essa proposta não teve a tramitação concluída, e o senhor reapresentou, digamos assim, vamos evitar aquele tecnicismo legislativo, para que as pessoas entendam o projeto está desarquivado e reapresentado e continua tramitando na casa. Quando será uma realidade essa exigência em Caxias do Sul para quem nos acompanha, inclusive os próprios vigilantes, né? Certo. Bom, esse projeto ele foi construído a muitas mãos, inclusive junto com o movimento de vigilantes. Uhum. E ele é uma realidade hoje, por exemplo, em Canoas, em Pelotas, cidades do Porto de Caxias. E ele tem dois objetivos. Primeiro, cumprir um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor que prevê que o prestador de serviço ele tem que oferecer segurança para o usuário. E a gente sabe que quando se fala de caixas eletrônicos, tem aquele crime chamado saidinha, né? Quando o cliente vai sacar o dinheiro no caixa e quando sai. E existe também quando acontece arrombamentos, né? Explosões. Só que nós não estamos de maneira nenhuma preocupados com o patrimônio do banco, mas sempre que acontece uma situação dessa, o entorno, né, gera toda uma insegurança. Há inúmeros bancos que inclusive ficam no térreo de prédios residenciais e tem esse objetivo, primeiro, de trazer segurança para o usuário e também, de uma forma secundária, isso também tem a nossa preocupação com a geração de trabalho e renda. Né? Até porque nós sabemos que, a partir do momento que essa lei entrar em vigor, e ela é constitucional, tá? Isso nós temos uma convicção. Uhum. Agora, no mês de fevereiro, teve um julgamento no Pleno do Tribunal de Justiça, que provocado por uma ação direta de inconstitucionalidade de uma cidade da fronteira aqui do Rio Grande do Sul, a Câmara aprovou um projeto desse, o prefeito irresignado entrou então com essa ação direta de inconstitucionalidade, e o Pleno do Tribunal de Justiça, por 25-0, entendeu que essa matéria pode sim ser legislada pelo município e ser origem parlamentar. Então, nossa expectativa é de que nós possamos, se possível, ainda no primeiro semestre, aprovar. Uhum. Até porque, Fábio, só para a gente pegar agora uma notícia recente, sábado agora teve uma outra explosão num caixa eletrônico de Anarrec. Uhum. Né? Então, isso é uma constante e o vigilante, o projeto prevê... Inibe, né? Inibe, e o vigilante vai ficar dentro, né, da porta giratória e ele vai ter um botão de pânico, que quando apertar esse botão de pânico, além de chamar a Brigada Militar, ter um contato, uma conexão com a Brigada Militar, ele também vai fazer soar aquele alarme externo da agência. Então, a medida que inibe, gera emprego e traz segurança para o consumidor. E, se falando de uma casa legislativa municipal, o melhor de tudo é que é um projeto possível de ser legislado por nós, vereadores. Em outras oportunidades, a Câmara interveio nesse segmento. Eu lembro que, após extensos debates em anos anteriores, foi aprovada uma lei que instituiu aquele biombo. Ou seja, hoje é uma divisória que serve entre os caixas eletrônicos, em alguns casos, mas principalmente naquele vidro de corredor de acesso aos caixas eletrônicos. Isso. Ou seja, para quem está fora da agência não visualize o que está acontecendo. Ainda é muito questionável, tem agências que as pessoas se sentem mais seguras, veem que está coberto, outros não é tanto, mas já houve uma contribuição na Câmara nesse sentido a partir dos chamados biombos, para justamente tentar resguardar quem está ali utilizando o caixa eletrônico. Exatamente, isso prova que o papel do legislador tem que ser esse, aprimorar as leis, até porque a norma ela não é estática, né? Ela não está congelada no tempo, ela tem que andar e se aperfeiçoar ao passo da sociedade e, infelizmente, ao passo da criminalidade, e cada vez mais, né, busca artifícios e formas novas de praticar o crime.
E como é que o senhor tem visto? Eu lembro, eu citei na abertura do programa que teve uma audiência pública no passado, aqui na Câmara, justamente para debater isso em conjunto entre os vereadores e os vigilantes, a partir dessa proposta. Como é que o senhor tem visto a reação, principalmente do setor bancário, que notadamente tem as suas regras, tem o seu próprio corporativismo, vamos ser francos aqui, há receptividade, porque mal ou bem representará mais um gasto para as instituições bancárias. Como é que eles reagem a uma proposta dessas? Existe uma manifestação formal do Bradesco contrária à proposta, mas todos os outros entes, né, quando nós fizemos audiência pública, desde a Polícia Federal, sindicatos vigilantes, Move CUT Serra, enfim, todos eles entendem como oportuno o projeto. Ele não gera despesas para o Poder Executivo, para o Poder Público. Vai gerar uma despesa a mais para os bancos, Claro, né, que não são nenhum pobrezinho, sim. Mas isso vem no bojo do preceito do Código de Defesa do Consumidor, que já prevê que o prestador de serviço, no caso o banco, tem que garantir segurança ao usuário. Então, se por um lado parece que vai gerar um custo para eles, eu vejo como um cumprimento legal de um dispositivo que já existe, sendo aperfeiçoado pela legislação municipal. Mudando um pouco de assunto, vereador, uma outra proposta sua que também tramita aqui no Legislativo e tem repercutido em algumas das sessões ordinárias, e nunca é demais falar, sempre com transmissão ao vivo pelo nosso canal 16 da NET, às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã. O senhor busca tornar mais evidente a lista dos medicamentos da chamada farmácia popular, ou seja, aqueles medicamentos que o sujeito consegue ter acesso de forma gratuita ou com algum subsídio. Às vezes a pessoa faz uso de medicação contínua e não sabe que aquela mesma medicação de custo por vezes elevado, ou que seja, é um direito, sim, está ali disponível. E o senhor quer que no âmbito do município haja essa lista de forma mais ostensiva, para o cidadão saber se o seu medicamento faz não parte da lista da chamada farmácia popular. Como é que tem funcionado a elaboração dessa proposta e o andamento aqui no próprio Legislativo, haja vista quem nos acompanha? Esse é um assunto que chama muita atenção sempre. E bom, sobre essa tua questão, eu apenas quero fazer um parênteses, citar dois casos. Tá? Nós temos uma legislação municipal que prevê que depois das 10 horas da noite, o usuário do transporte coletivo ele possa desembarcar em qualquer local do itinerário, né? Da linha de ônibus. Nós temos uma outra lei municipal que prevê que a pessoa desempregada ela pode chegar até ficar 6 meses sem pagar água. Não quer dizer que não vai pagar água, mas ela pode ficar com uma isenção por um período e depois esse acúmulo vai ser reparcelado logo ali na frente de uma forma que a pessoa possa pagar. Então são duas leis que beneficiam o povo e que o povo desconhece. Da mesma forma, nós temos um serviço importante que é a farmácia popular, e muitas vezes o cidadão, a cidadã, não sabe se o seu medicamento tem na farmácia popular. Exatamente. Então tem esse objetivo de buscar um controle social, divulgar uma informação de interesse público, porque o cidadão ele pode querer saber se o seu medicamento ele é contemplado pela farmácia popular, e também quando não há aquele medicamento, o nosso projeto prevê que tenha uma justificativa de quando vai chegar o medicamento. Então, por exemplo, o medicamento A não tem, então tem que ter uma lista fixada dizendo que não tem aquele medicamento e no lado dizendo quando que vai ser reposto esse medicamento. E essa divulgação se daria em listas, cartazes, no caso, nas próprias farmácias, ou também com o auxílio da internet, vamos pôr a página da prefeitura, no link que dá acesso à Secretaria da Saúde? Tem que contemplar das duas formas. Tá? Ainda, por incrível que pareça, ainda é grande o contingente de pessoas que não têm acesso ou não têm acesso fácil à internet. Né? E tem pessoas ainda que são muito habituadas ao contato físico. Né? Então tem que prever essa forma. E tudo que nós fazemos é no sentido de fazer com que o cidadão tenha instrumentos para ter o controle social. No passado, hoje se discute muito essa questão do cumprimento do ponto médico. Nós, enquanto bancada, isso ainda no início da legislatura passada, nós temos um projeto muito simples, que previa que todas as unidades básicas de saúde e o postão tinham que ter um quadro afixado com a escala médica. Então, por exemplo, eu chego hoje na unidade básica de saúde do Esplanada, vai ter lá um quadro com quais os médicos, quais especialidades, qual é o horário que eles deveriam estar ali, para que a população pudesse exercer uma fiscalização. Infelizmente,
Esse projeto não foi aprovado aqui na legislatura passada, mas nós já estávamos atentos a essa ideia de que o consumidor, o usuário do serviço, ele tem que ter as informações necessárias para poder ter o controle e para poder exercer o seu papel de fiscalização. Então, no conceito, a ideia é essa, né? É a gente ter a capacidade de fazer com que o nosso povo cada vez mais tenha conhecimento das leis, para, a partir do conhecimento, poder exercer o seu direito de fiscalização e de usufruir também daquele direito específico. Vereadora, para além das propostas, notadamente nessa reta final do programa, o senhor tem adotado uma posição rígida, mas ao mesmo tempo cautelosa. É difícil combinar esses termos, que pode parecer uma incongruência. Só que o senhor faz a crítica, mas não aquela crítica verborrágica. O senhor tem feito uma oposição no sentido de que critica, mas ao mesmo tempo tenta dar uma margem de equilíbrio no debate, ou seja, aponta o que no seu entendimento está errado na administração municipal, mas tenta construir alguma solução. Não sei se estou me apropriando adequadamente das suas posições. Eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão. Nós citamos aqui a parte da segurança, agora estamos fazendo um debate sobre a saúde. O senhor mesmo avançou na realidade de algumas unidades básicas de saúde. Caxias já se encaminhou para a terceira greve consecutiva neste ano, da própria categoria médica, em algumas unidades básicas de saúde. Como é que as pessoas que não conseguem acompanhar tão bem a rotina do Legislativo podem se situar nesse seu posicionamento em relação ao prefeito Daniel Guerra e à administração municipal? Bom, primeiro deixar registrado, Fábio, que o hoje prefeito, então candidato, foi eleito no domingo, né, que acho que foi dia 30 de outubro. Na terça-feira do dia 1º de novembro, né, nós fizemos uma manifestação na Câmara, pública, dizendo o seguinte, que nós desejávamos que o prefeito Daniel Guerra fizesse o melhor governo possível, existia uma grande expectativa nele pelas suas promessas de campanha e que nós, sendo oposição, iríamos auxiliar naquilo que fosse possível. Então esse continua sendo nosso pensamento. Porém, infelizmente, para nossa decepção, depois de assumir o prefeito revelou um perfil de não diálogo, um perfil personalista, e que faz com que esse fluxo previsto na Constituição, na lei orgânica, que os poderes são independentes, mas eles são harmônicos, eles devem conviver, infelizmente acho que essa é uma grande dificuldade. Tenho visto sucessivas crises acontecendo na cidade por conta do perfil do prefeito que não dialoga, né? Mesmo que, num primeiro momento, ainda tenha um grande apoio popular ao prefeito, tem que reconhecer isso, mas nós aqui na Câmara estaremos fazendo nosso papel de oposição responsável. Nós somos oposição no sentido de não integrar o governo, no sentido de não compor cargos, enfim, né, de fiscalizar, ter essa como a principal tarefa, mas nós estamos torcendo por Caxias do Sul. Então, as críticas que nós temos pontuado, como por exemplo, 21 de janeiro, sábado de manhã, a Secretaria do Urbanismo, que deveria fazer seu trabalho de fiscalização, leva junto a Secretaria de Segurança, que estava se imiscuindo naquela função, porque tem outro foco de trabalho, e faz uma abordagem totalmente equivocada e agressiva a um casal de indígenas. Sim. Nós, prontamente, naquele caso, reagimos enquanto Comissão de Direitos Humanos, pontuamos e o próprio Executivo reconheceu o erro. Nós tivemos um outro erro que o próprio prefeito reconheceu, onde ele edita um decreto invadindo a prerrogativa da Câmara e nomeando seu irmão. Então, a oposição responsável está aqui para apontar os erros do prefeito, mas sempre, Fábio, que nós apontamos um erro, nós também procuramos ser propositivos, apontando uma solução, protocolando projetos que venham ao encontro do interesse público e sempre abertos ao diálogo com o prefeito. Nós temos críticas, nós temos sugestões e a qualquer momento estamos à disposição do prefeito naquilo que for interesse público. Mas não olvidaremos da nossa tarefa aqui, que é fazer uma oposição e uma oposição que tenha um papel democrático, porque não existe democracia sem debate, sem contraditório. Inclusive, o próprio papel da oposição é um bom indicativo para o prefeito de onde a administração está errando. Então, nós jamais faremos aqui uma oposição revanchista ou raivosa, né? A gente faz com respeito, mas contundente naquilo que precisa ser feito. Vereador Rodrigo Beltrão, não quis interromper o seu raciocínio, nós estamos batendo no tempo do nosso programa. O senhor que também preside a Comissão de Direitos Humanos do nosso Legislativo Caxiense. A partir de agora vai aparecer na tela, para quem está nos acompanhando em casa, irão aparecer os seus contatos, e-mail, telefone, para que as pessoas lhe mandem críticas, sugestões, elogios. Então eu peço que de forma breve o senhor
se despeça com uma saudação de quem está nos acompanhando neste momento. Bom, primeiro, novamente, Fábio, agradecer a oportunidade, dizer que nesses momentos atuais, onde existem redes sociais, existe um contato mais fácil, a gente sempre está à disposição, né? Eu estou em todas as redes sociais justamente para facilitar esse contato com a nossa comunidade caxiense e ficar à disposição para críticas, sugestões, porque o nosso mandato ele tem isso por princípio, né? Nós temos que fiscalizar, temos que legislar, mas acima de tudo, nossa tarefa aqui, a nossa missão é o interesse público. Então acabamos de conversar com o vereador Rodrigo Beltrão do PT. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.